Começa agora a Arena da Resenha. Informação, opinião e diversão com a equipe da Casa do Esporte. Está no ar a Arena da Resenha. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um Arena da Resenha. Quem fala com vocês aqui é o Vitor Meira. Hoje promete ser um dos maiores arenas da resenha da história. Desde o programa que começou este projeto lá em 2019, que a gente fez a nossa primeira entrevista com a Elaine, nessa retomada de projeto. E hoje, como que eu já disse, antecipei, teremos um convidado super especial, principalmente para um palmeirense. E hoje a gente vai relembrar muito naquele 12 de junho de 1993, principalmente para os 3 corintianos que estão aqui na mesa. Mas sem mais delongas, vamos começar com as apresentações. Quero começar com o meu amigo, o operador dessa mesa, Alexandre Fernandes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vitão. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo no podcast e na Web Rádio Arena BR. Um prazer enorme estar dividindo essa bancada mais uma vez. Abraço aos amigos da mesa e vamos que vamos para mais esse Arena da Resenha. Rapaz, voltando à operação depois de um bom tempo, né, Vitão? Depois de um bom tempo. Vou dizer que a equipe está completa depois de um bom tempo também. Quem está conosco também hoje é a nossa querida, ilustríssima Paulinha Vieira. Boa noite, eu me enrolei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou feliz de estar de volta, finalmente, né? E podendo entrevistar esse convidado ilustre, né? Que vai fazer parte aí da nossa história, um grande ídolo, uma pessoa que a gente acompanhou jogar aí desde sempre, vai ser fantástico. Quem também está conosco, né, nosso co-apresentador deste programa, que muitas vezes ele me substitui aqui muito bem, o nosso querido amigo, o Wellington Kessa, comentarista que dá a opinião que interessa. Boa noite, Kessinha. Pois é, Vitão, cara, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia aos amigos da mesa, bom dia nosso convidado, e bom dia, boa tarde, boa noite ao nosso convidado que será apresentado. Rapaz, eu vou dizer um negócio pra você, ô Vitão, tamo com moral, hein? Tamo crescendo. Meu Deus do céu, olha, é por essas e outras que eu amo isso aqui. Sim, estamos com moral. Eu vou falar pra você que eu estou super nervoso, porque certamente foi por causa dele. Foi por causa dele que eu também virei palmeirense, né? Por causa do meu pai. Então meu pai já mostrou muitos vídeos dele, principalmente alguns vídeos de 93 que o Kessa quer esquecer, né? Fala que aqui dali foi um roubo, mas não foi um roubo não. Mas vamos voltar. Não coloque palavra na minha boca, hein? Vamos voltar pro programa. Quem está aqui conosco, ele que foi bicampeão paulista pelo Palmeiras, 93-94, bicampeão brasileiro 93-94, campeão da Libertadores em 99. Teve uma passagem muito grande pelo Palmeiras entre 99 e 2006. Chegou no clube em 89, é o nosso querido e amigo agora, o ex-goleiro Sérgio. Seja bem-vindo à Arena da Resenha. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? A todos vocês aí, Alex, boa tarde ao Wellington, a Paulinha, a você, Vitor. É extremamente importante, né? Você falar das pessoas que passaram pelo Palmeiras, mas me sinto honrado pelo convite também, como vocês falaram aí que é uma apresentação ilustre e tal. Eu fico feliz por mais tranquilo para falar, porque nós estamos na nossa casa, mais relaxado e a gente fica mais à vontade. Obrigado, parabéns pelo programa, parabéns pelo trabalho de vocês aí também. Apesar que, Vitão, você tá em desvantagem aí, né, cara? 3 corintianos, você palmeirense. Vamos aumentar essa força aí, né? Vamos aumentar, né? A gente chamou os palmeirenses aqui aqui da casa, mas infelizmente eles estavam em alguns compromissos e não puderam participar. Sérgio, a gente tem uma tradição aqui no Arena da Resenha, que a primeira pergunta que a gente faz para o convidado é que ele se auto-apresente. Por quê? A gente pensa que se você fazer uma auto-apresentação, você faz uma reflexão sobre você mesmo. Você conhece você mesmo melhor do que qualquer um. Então eu queria que você se auto-apresentasse, falasse quem é o Sérgio, como que foi a sua carreira, o que te deu mais emoção, enfim, faça uma apresentação breve sobre ti.
Na verdade, eu vou fazer uma apresentação meio resumida, né? Eu comecei, meu nome é Sérgio Luiz de Araújo, né? Tenho aí 347 jogos pelo Palmeiras, 22 anos de carreira como profissional, tenho 10 títulos pelo clube do Palmeiras e mais 2 fora do clube, que foi no Itumbiara e no Flamengo, por onde passei. Então, eu praticamente joguei em quase 11 clubes, somando todos. Agora, a minha maior história, sem dúvida nenhuma, que é no Palmeiras, né? Sou casado, pai de 2 filhos, já sou casado há 27 anos. Casei bem jovem, então hoje moro aqui em Sorocaba, me mudei para cá, quero uma vida mais tranquila. E gosto muito de estar com os amigos, ficar em casa, sou um cara caseiro e amizade. E também sou bem família. Então hoje, já com quase 50 anos, vou fazer em maio, 11 de maio, agora, se Deus quiser. E a gente está aí à disposição para vocês fazerem mais perguntas. Muito bem. Vou começar pela sequência com o Kessinha. Kessinha, debute a sua pergunta, por gentileza. Obrigado, Vitão. Cara, Sérgio, primeiro agradecer novamente a sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. A minha primeira pergunta é a seguinte, né? Qual foi o melhor treinador que você trabalhou e por quê? Olha, eu responderia aí dentre o melhor, né? Lógico que eu vou escolher um que você me perguntou, o melhor, mas eu tenho 3 ou 4 treinadores que eu aprendi muito e que eu considero, né, como aí os top de linha. Mas eu vou ficar com o Vanderlei Luxemburgo, porque é um cara que realmente ele é diferenciado e por onde passou ele deixou sua marca como estrategista, como um cara que ele vê realmente o futebol como estratégia, né? Às vezes o futebol as pessoas falam, ele cai na mesmice, é quase que a mesma coisa. Não, ele faz diferente. O cara que realmente ele vai além daquela mesmice que as pessoas falam, todos nós somos treinadores, o brasileiro tem um pouco de treinador, aqueles caras que metem o pitaco lá. Ele não, ele é um cara diferenciado mesmo, né, em todos os aspectos, porque você comandar uma equipe de nome, uma equipe que realmente com grandes medalhões, um clube que ele realmente comandava não só o time em si, ele via no geral, né? A parte técnica, a parte tática, a evolução, a logística, enfim, todos os trâmites que existem dentro do clube, ele realmente tomava posse de todas as pessoas que influenciavam e que estavam inseridos no projeto. Então ele realmente é um treinador diferenciado. E lógico que eu gosto muito do Filipão também. O Leão foi um grande treinador, um grande amigo meu. E outros treinadores que eu passei. Mas esses daí são o que eu mais gosto. Paulinha, faça a sua pergunta também. Bom, primeiro de tudo, quero dizer que se dia 11 de maio tiver acabado a pandemia, pode convidar a gente pro churrasco, viu? É minha vontade, Na verdade, eu vou te fazer uma pergunta, porque quando eu falei pro meu tio Ângelo que nem tudo é perfeito, a família tem palmeirense, né? Que você estaria com a gente hoje. Ele falou, então faça uma pergunta para ele. Eu falei, pode deixar que farei. Ele perguntou se você tem vontade de um dia ser técnico do Palmeiras ou técnico em modo geral, porque você é um dos que saíram que a gente não vê muito, né? Atrelado ao futebol hoje, nem que seja nos bastidores. Um abraço ao seu tio, né? Ângelo, né? É isso? Isso. Um abraço a ele, né? Eu tenho certeza que ele é um cara inteligente, foi esperto e torcer para o Palmeiras. Mas eu vou dizer o seguinte, com certeza, né? Eu estaria hoje no futebol. Que eu me dediquei à família, procurei seguir uma outra linha, pelo fato de ter jogado muito tempo, 22 anos de carreira, com muita intensidade, com muita determinação. Viajando muito, eu acabei me dedicando quase que 100% da minha carreira e acabei deixando um pouco o lado familiar de lado, né? A gente quase não aproveitou. E depois que eu parei, eu fiquei preguiçoso, viajei pouco e acabei ficando mais do lado da família e tocando a minha vida profissional, empresarial, para um outro ramo. Mas sempre que eu posso, vou ao estádio, ajudo. E agora, recentemente, eu vou abrir uma escola de goleiros aqui em Sorocaba. Daqui a um pouco, vou abrir uma escola de goleiros, já está no projeto. Mas é um sonho de passar, assim, a minha experiência, tudo que eu vivi
na área do futebol para as pessoas que estão querendo aprender, porque eu, como vocês falaram, eu peguei treinadores importantes e aprendi muita coisa. Tenho vontade, sim, de atuar no futebol. Provavelmente agora, na virada do ano, pro ano que vem, eu vou realmente tentar aí entrar no futebol de alguma forma. Ô, Alex, faça a sua pergunta pro Sérgio. Ixi, acho que o Alex não nos ouviu. Quando ele voltar, eu vou fazer uma pergunta pro Sérgio. O Sérgio, você chegou no Palmeiras em 89, foi? Correto? Isso, correto. Em 1989, no dia 13 de janeiro de 1989, vindo de uma seleção de Osasco, onde eu estava jogando jogos abertos. E o treinador que foi pro Palmeiras me levou, eu fiquei 3 meses lá em teste. E graças a Deus eu passei no teste, no último jogo que teve, para realmente definir se eu ia ficar ou não. Eu catei 2 pontos, fui muito bem na partida e acabei ficando. Passei no teste e desde então eu fiquei no Palmeiras até 2007. Certo. É que é inevitável a gente entrevistar o Sérgio e não comentar sobre aquele Paulistão de 93. Como que você chegou em 89, você estreou no time profissional em 92, então você pegou aquela pressão do time já tá 16 anos sem ganhar um título de relevância. Antes da gente avançar sobre o Paulistão de 93 em si, queria que você comentasse como que era o ambiente entre os jogadores, né, de ficar 16 anos na fila, de um time que perdia para Internacional de Limeira, um time que às vezes chegava e perdia. Como que era esse ambiente dentro dos jogadores? Então, eu quando eu comecei em 89, fiz parte da equipe de juniores, fui crescendo, fui emprestado para o Ceilândia, fui emprestado para o Iguaçu, né? E aí me tornei profissional em 91, e aí fui emprestado para o Ceilândia, fui vice-campeão, voltei, e já na virada de 91 para 1992 eu me reintegrei ao time profissional do Palmeiras, eu subi para o profissional, né? Eu tive a minha famosa oportunidade. Porém, a oportunidade de estar no elenco, não que eu já estava definido como terceiro ou quarto goleiro. Eu tive que trabalhar muito durante 2 meses para me tornar o terceiro goleiro, aonde o Veloso foi embora, emprestado novamente, o César saiu, ficou o Carlos, Ivan e eu, né? E aí foi a minha carreira ali dentro do Palmeiras, onde cada oportunidade que aparecia, eu estava aproveitando. Em 1992, tudo para mim era novidade, todos os aspectos que aconteciam dentro do clube, era diferenciado, porque eu estava num grande clube, no time profissional, junto com os feras, né, que quando você vai para um clube grande, você fica meio que falando, poxa vida, eu estou aqui, né, esse é o momento da minha vida que eu procurei chegar, e hoje eu já estou no lugar, agora o que eu vou fazer? Eu vou procurar aproveitar as oportunidades. E você vai aprendendo, né, tudo que passa, você vai aprendendo com os mais experientes. Então, na verdade, o clube era muito bom de trabalhar, não atrasava salário, jogadores experientes e toda aquela coisa. E aí você vai conquistando os seus objetivos, que é mostrando um bom profissional, você tem que estar sempre treinando para ganhar a sua posição. Nesse decorrer, no 92, foi mais ou menos assim. Tanto é que nós chegamos na final do Paulista, justamente contra o São Paulo, eu já estava no banco de reserva do César. Teve toda uma mudança. E o que eu aprendi é que cada vez mais a responsabilidade vinha aumentando por conta dessa falta de título, por conta da cobrança da torcida, e você vai vendo, você vai entendendo o histórico do clube, né? Passou pela Inter de Limeira, não ganhou título, teve várias opções, várias situações de chegar numa semifinal, numa final e não ganhar. E aí quando a gente chega em 92 contra o São Paulo e aí não ganha novamente, aí a cobrança aumenta, né? Você tem uma cobrança muito maior. Quando virou 92 para 93 foi quando aconteceu a minha situação. O Veloso retorna e todos os jogadores que estavam lá, a maioria foi trocado. Eu fiquei, renovei meu contrato, fiquei no banco diretamente do Veloso, porque eu estava fazendo um bom trabalho. E no quarto jogo, que eu já estava, que existia aquela seleção da Parmalat, que formou em 92, contratou Edilson, Edmundo. Aí você começa a viver todo aquele clima de um jogador que realmente representa um clube. Você já está no banco e você é do Palmeiras de uma maneira assim, você representa aquele clube, não tem como você negar, você fala, sou terceiro, não jogo, não, uma hora ou outra jogar e você vai ser cobrado também. Então essa era a minha cabeça, eu tinha que alcançar a minha posição
com muito trabalho, com muita dedicação e aprendendo. Fui aprendendo muito com essa. Aí só peguei esses caras. Eu tinha 22 anos, né, cara? Muito jovem. E quando chegou a minha vez, que o Veloso se machucou, eu fiz só o que eu aprendi, jogar futebol, jogar. E aí foi indo. Quando chegamos na final, eu tive o privilégio e o prazer de estar no lugar certo, na hora certa. Fui abençoado por Deus, né? E ali foi minha história. Quando eu cheguei, a partir daí, eu comecei a ganhar tudo. Só para você ter ideia, em 93, eu fui campeão paulista, depois fui campeão Rio São Paulo e campeão brasileiro. Três títulos num ano só. Considerado o melhor goleiro do brasileiro. Foi um ano brilhante. Então, eu só cresci, né? E aí isso foi bom. Então, já entendia o que era a cobrança, já entendia tudo. E realmente, é um clube, uma torcida fervorosa, uma torcida que cobra e uma torcida, né, que tem um amor pelo clube, assim, como se fosse uma família, né? Então, isso aí ficou marcado. Cassinha? Pois não, vamos para mais uma pergunta. E a minha pergunta, Sérgio, vai muito também, né? Óbvio que o título paulista é um dos títulos mais importantes, né, da história do Palmeiras, mas você falou que nesse ano também você foi campeão brasileiro, né? Naquela final de 93 contra o Vitória. E uma coisa que eu percebi, até ontem a gente, né, como está nessa pandemia aí, a gente está revivendo alguns jogos históricos. E o treinador desse time era o próprio Vanderlei Luxemburgo. Uma coisa que eu percebi, né, desse time do Vanderlei, que era um time bastante intenso, né? Ele cobrava muito de vocês a questão da marcação, né? A gente via o time do Palmeiras já basicamente marcando no campo do adversário, né? Tentando roubar a bola ali já no campo de ataque para poder fazer o gol. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, né, dessa parte tática, né, do Vanderlei, que eu achei até um pouco, assim, talvez desumano não seja a palavra correta, mas é bem complicado, né, bem desgastante, né? Por algumas vezes você via, por exemplo, o Edmundo dando um carrinho na lateral de campo, e era bastante interessante. Você viu bem isso, depois que você atinge uma idade, você acaba reparando e notando essa questão da parte tática, né, da parte técnica do treinador. A gente, quando é jovem, joga, você quer só jogar, e você não entende muito desse aspecto. Mas é claro que quando você pega um jogo hoje, na nossa atualidade, você coloca lá um São Paulo contra Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 94, você vê que realmente os dois times jogaram um clássico assim, como se fosse hoje, uma bola que corre muito, uma marcação intensa, as duas equipes procurando o gol a todo momento, jogadas de linha de fundo acontecendo a todo momento, finalizações, né, no primeiro e no segundo tempo, aí vamos dizer que cada time tem 7 ou 8, 10 finalizações ou mais, situações claras de gols, e a gente trabalhava muito, diferente de hoje, que é tão truncado, jogo marcado intensamente, e às vezes não surgem oportunidades. Então, realmente, o Vanderlei tinha essa característica, né, de você ter a marcação mais em cima, mais lá na frente, e sair com a bola em direção ao gol, para que nós pudéssemos fazer o gol na hora que a gente estávamos procurando fazer. Por exemplo, jogada que vai para a linha de fundo, não deu certo, volta. Então ele tinha tudo isso, ele explicava e o jogador entendia, né? E como é que era o Vanderlei dentro do vestiário? Ele era um cara que cobrava mesmo? Como é que era o ambiente? Cobrava muito, muito sério, cobrava bastante. Ele era um cara intenso nessa hora, ele estava realmente pilhado, ele era um cara que sempre foi pilhado, assim, ao extremo, né? Cobrança a milhão, porque no jogo ele dizia assim, e eu aprendi muita coisa com ele, né, cara? Porque essas frases que você vê hoje, o medo de perder tira a vontade de ganhar, isso tudo é dele. Realmente, se você for com medo de perder, você não ganha, né? E você não pode temer o adversário, você tem que respeitar o adversário. Então ele falava isso, a gente ia para lá, já com uma preparação psicológica muito forte, que ele trabalhava muito a parte psicológica, né? Isso era muito importante para um time, e ele realmente fazia muito bem isso. Paulinha? Oi. Na verdade, gente, eu acabei de descobrir que eu tenho um bando de amigos palmeirenses que eu nem imaginava que tinha, viu? Então eu tenho uma pergunta que vai se dividir em duas, né? Uma quem tá fazendo é o Thiago Faria, que é um grande amigo, e a outra é o excelentíssimo Mauro Betti. O Thiago perguntou se 93 foi o título mais importante da sua carreira, e o Mauro Betti perguntou o que é que você viu às 18h31
do dia... Cadê? Do dia 12 de junho de 93, quando o árbitro acabou, né? Palmeiras e Corinthians. Ai, cara. Eu vou começar pelo... só lembro do Faria aí, o Thiago Faria. Thiago Faria. Thiago, desculpa, a pergunta dele foi mesmo? E o 93 foi o título mais importante da sua carreira. Tá. Sim, o título mais importante e o mais festejado, né? De todos os títulos que eu participei, principalmente desses 10, o 93 foi o mais festejado e o mais importante para mim, né? Que estava no primeiro campeonato, substituindo um goleiro que já era ídolo do clube, né? Com aquela seleção, só fera, eu novo, meu primeiro campeonato. Então, realmente foi o título mais importante para mim na minha carreira e até hoje considerado por muitos palmeirenses como o mais importante. E respondendo a do Mauro Betts, o Mauro é muito inteligente, um cara que sabe, é historiador, né? O Mauro eu sou fã dele porque é um cara que ele realmente sabe falar do futebol, tanto na parte teórica como na prática. É um cara fantástico. Eu sou um admirador dessa figura. Tanto ele como o pai, né? Afinal o Joemi Betts, né? E o Mauro, para mim, é um cara que eu tenho um maior respeito e ele sabe da pergunta que ele fez, eu vou responder. Que ele sabe que já respondi isso para ele uma vez, né? Terminando o jogo... mas aí você respondeu para ele. Agora eu tô curiosa. Porque, na realidade, ele fez a pergunta porque ele já sabe a resposta. Por isso que ele sabe que eu vou responder aqui, mas eu vou responder para todo mundo. Quando acabou o jogo 93, e nós estávamos eu estava bem próximo do Roberto Carlos, assim, esperando o juiz apitar, e quando apitou, eu ajoelhei no chão ali, começamos a festejar e sabe, aquela emoção toda. E quando eu olhei para cima no estádio do Morumbi, e eu olhei assim, o estádio todo iluminado, aquelas luzes, eu imaginei que eu estava dentro de um desfibrilador gigante, porque era tão lindo a imagem, que aí eu falei isso para ele, ele falou, cara, pior que parece mesmo. E assim, essa foi a minha primeira imagem, olhando assim, a torcedor e o Morumbi todo lotado, né? Você imagina aquelas luzes, aqueles fogos, assim, eu fiquei imaginando, cara, isso aqui parece um desfibrilador gigante. E essa é a imagem que vem na minha cabeça, né? Comemorando, vem tanta coisa que a gente não esquece. Um abraço ao Mauro e ao Thiago aí, tudo de bom. Ô, Sérgio, entre 99 e 2006, você pegou tanto o auge do Palmeiras, que foi o título da Libertadores de 99, como o rebaixamento em 2002, o retorno em 2003, até 2005, quando o time se classificou novamente para a Libertadores. Como é que foi essa sua segunda passagem pelo Palmeiras? E queria fazer uma outra pergunta, depois que você terminar essa, querendo atropelar meus amigos, tá? Na verdade você falou bem, eu passei pelo Palmeiras como um cara que viu de tudo. Eu participei de todas as conquistas, assim, imagináveis que você possa entender, e também participei das partes difíceis aí. Né? Como rebaixamento, foi doloroso, e essa parte da Libertadores em 2005, 2004, que eu disputei. Então, eu realmente passei por toda essa tribulação, enfim, por essas conquistas. O rebaixamento, sem dúvida nenhuma, que foi uma situação para mim muito triste. A sensação eu não desejo para nenhum atleta. E naquela época que as pessoas achavam que não caía time grande, essas coisas. Nós fomos jogar contra o Vitória da Bahia, cara, e quando nós perdemos e fomos rebaixados, eu me senti como se tivesse perdido um ente querido, a sensação é igual, você fica muito para baixo, você não acredita, você fala que como que isso pode acontecer, e você fica se martirizando, Então foi um momento muito difícil da minha carreira, e onde você ia, você era zoado, os corintianos tirando onda, São Paulino, enfim. Você tem que ter um equilíbrio muito grande. E aí vem, logicamente, depois todo o trabalho feito para que nós pudéssemos retornar à primeira divisão. O Marcos teve um convite para a Inglaterra, ele não foi. E aí nós ficamos juntos ali, né? Pro Arsenal. E aí nós ficamos juntos ali, ele jogou bastante, eu joguei também. Enfim, eu fui muito utilizado e quando eu não jogava, eu ajudava muito o grupo. Eu era um cara que ajudava bastante o treinador. Principalmente o Jair Pisserni, que foi um treinador que chegou, não conhecia muito bem o clube, eu dei, juntamente com o Marcos, muita assim, suporte para ele, o Fred, Ismani, que era o auxiliar. É muito legal, muito bacana você passar por tudo isso, enfim, eu fiz muita amizade, né, com muitos jogadores que passaram,
infelizmente, muitos deles não ficaram, né? Mas todos eles que passaram deixaram aí lembranças boas. E também alguns não ficaram muito tempo. E em 2004, onde eu disputo uma Libertadores jogando com o 2005, com o próprio Leão, que eu fui muito bem na Libertadores, e a gente chega até contra o São Paulo de fases, né? Onde você se encontra e é mata-mata. E aí foi onde perdeu no Morumbi. Mas eu disputei 2003, 2004, 2005, eu joguei muito, né? Então eu fiz um trabalho brilhante nessa época. Infelizmente, meu contrato acabou e o Diego Cavalieri subiu. E aí o Marcos e o Diego Cavalieri têm um contrato longo e eu tive que sair. Essa é a história. Ô, Sérgio, eu queria perguntar agora, fazer uma pergunta diretamente em relação ao Marcos, né? Eu tenho 30 anos, o Marcos tecnicamente é o melhor goleiro que eu já vi jogar. Ele era espetacular. Você acompanhou ele durante o auge. Eu imagino como é que era o treinamento de goleiros do Palmeiras. Era você, Marcão, o tempo de Diego Cavalieri. Como é que era essa época, cara? Então, na verdade, o Diego Cavalieri, eu vou começar por ele, né? O Diego Cavalieri se tornou um ótimo goleiro, um goleiro espetacular, por conta disso. Ele aprendeu tudo comigo e com o Marcos, né? Quando você tá junto, treina muito tempo junto, você acaba pegando características. Então, aí é uma mistura. Então, o Marcos e eu passamos muita coisa pro Diego. E a gente até brincava, ó, não deixa o Diego entrar, não deixa o Diego jogar, porque se ele jogar ele vai derrubar nós dois, porque ele era muito bom e tal. E, enfim, existia muito respeito, né? Quando a gente treinava, quando a gente fazia os coletivos, jogava, aliás, quando jogava, o respeito era maior, porque o treinador escolheu aquele e ele vai jogar. E aí a gente tá junto. Mas nos treinamentos a briga era acirrada, a gente treinava para ganhar posição. Cada um puxava a brasa para sua sardinha. Tava muito treinamento, treinava bastante. Tecnicamente, lógico que cada um tinha a sua técnica. E o goleiro é bem isso, né? Ele vai, treina bastante, e dentro dos jogos ele vai e desenvolve aquilo que ele tem de melhor. Sua técnica, sua capacidade, sua desenvoltura técnica. E aí, como você falou, não seria de goleiro, um cara que realmente tinha esse lado aí das vezes dar muita sorte, um cara que realmente falava muito, ele tinha algumas coisas polêmicas que o pessoal gostava. Mas, com certeza, um goleiro que a gente tem que pensar bem, né? Ok, sim, faça a sua pergunta. Vamos lá. Ô Sérgio, seguinte, como a gente sabe, você e o Marcão tem uma história linda juntos, né? São muito amigos, né? E falando sobre aquele jogo, né, do rebaixamento do Palmeiras, né? Teve aquela furada, né, histórica contra o Vitória. E eu queria saber para você, né, depois da furada, depois do jogo, o que o Marcão chegou e falou para você? Se é que ele falou alguma coisa. Que eu sei que vocês conversaram. Ele falou muita coisa. Ele falou muita coisa. Na realidade, ele estava muito nervoso. Teve uma história engraçada nesses jogos, né? Nesse jogo, principalmente, que o Adãozinho estava indo de encontro a ele nessa jogada que ele fura, né? E o Adãozinho, você pode reparar no lance que o Adãozinho vai assim de encontro ao Marcos e protegendo o atacante, e o Marcos vai chutar e fura, e o Adãozinho vira a cara assim, né? E o Adãozinho na virada do meu tempo falou assim: ô Marcão, se você acerta aquela bola lá e ela pega na minha cara, você arranca meu pescoço fora. E aí começou as bagunças, né? A zoeira. E aí, depois disso aí, lógico, todo mundo tava puto, porque perdemos, tava uma goleada. O Marcão nem se fala. E no outro dia tem uma história engraçada que ele fala, que no outro dia ele foi treinar e a gente passava ali no farol da Matarazzo com a Pompeia, né? E aí tinha um rapaz lá com a camisa do Palmeiras vendendo uns doces, umas balas ali. Aí ele passou com o vidro fechado, arrancou R$100 e chamou o cara. Falou assim, vem cá. Aí o cara foi lá e falou, pô, Marcão, tudo bem? Pô, e jogo de ontem, o Marcão falou assim, ó, tô aqui R$100 porque você demonstrou que você é palmeirense mesmo, porque depois da lavada que nós tomamos ontem, depois da furada que eu dei, você tá aqui no farol com a camisa do Palmeiras, você merece, tô, R$100. Então o Marcão tinha dessas. E aproveitando, ô Sérgio, né, sem querer aqui atropelar meus amigos, mas a outra pergunta que eu tenho é a seguinte, né, a gente sabe que o Marcão fazia muitas defesas espetaculares, né? Na própria Libertadores de 99, né? Uma maravilha.
Mas, né, você conviveu bastante com ele. Onde você viu ele fazer defesas mais espetaculares? Em treino ou em jogo? A sua pergunta, ela teve uma falha no meio aí e depois só entendi no final. Você fez uma pergunta se ele era fazer defesa espetaculares no treino ou no jogo, é isso? Isso, exatamente. Cara, a gente treinava bastante e quando você treina muito, obviamente que você faz mais defesa nos treinos, né? Então vem muitas bolas e você às vezes defende, você nem sabe, mas você não é muito treino, muito reflexo. E aí quando você vai num jogo e você vai bem, você faz umas defesas espetaculares, isso fica marcado, né, cara? Todas as pessoas conseguem ver, a televisão tá filmando, todo mundo tá vendo. Os treinamentos você faz defesa que não tá filmando, as pessoas, né, nem tá acompanhando. Mas é claro que nós fazíamos mais defesa nos treinos do que nos jogos. Principalmente nos jogos, quando você pegava um jogo importante que você fazia uma defesa legal, muito boa, com certeza ficava marcada. Então era mais ou menos isso, entendeu? Paulinha? Oi. Tenho mais uma pergunta aqui de um amigo, Luiz Fernando. A gente sabe que ser goleiro é uma posição muito difícil dentro de um clube, porque ou ele é amado ou ele é odiado pela torcida em questão de segundos, né? E aí o Luiz está perguntando como você se sentia em ficar muito tempo no banco, porque goleiro sempre quer jogar, se isso não te incomodava, porque você nunca pediu para sair do Palmeiras, você saiu realmente porque o seu contrato acabou, mesmo você estando na reserva. Como você se sentia, como você via isso, né? Um abraço ao Luiz Fernando. Então, que assim, as pessoas às vezes, né, eu costumo dizer, por exemplo, ele fez uma pergunta interessante. Até respondo essa pergunta de maneira muito centrada. As pessoas, alguns torcedores, eles veneram tanto o Marcos, com razão, entendo isso, que às vezes eles me chamam na rua, você é o reserva do Marcos, é o reserva do Marcos. E na realidade, quando eles falam isso para mim, não é a questão do Luiz Fernando, tá? O Luiz Fernando fez uma pergunta muito cabível, muito séria, muito tranquila. Né? E eu vou responder a dele primeiro para não achar que eu estou respondendo para ele, né? Não é isso. Luiz Fernando, é assim, quando eu estava jogando de 99 a 2007, eu já era ídolo do clube, né? Então eu tinha um bom contrato, eu recebia em dia, e eu me sentia um goleiro como titular, um goleiro respeitado já do clube. Eu não era o goleiro reserva, eu era reserva de imediato, porém eu não saía por conta disso. Você vê, se você vai no outro clube contratado, você chega lá, às vezes você não chega como titular. Um time grande, o Santos já quis me contratar, o Grêmio. E sempre quando você é contratado, você chega no clube e você tem um goleiro já jogando lá. E às vezes esse goleiro tá bem, você tem que esperar um pouco, você tem que ficar no banco, enfim. Então, eu já tinha passado algumas experiências na Portuguesa, no Vitória da Bahia, já tinha saído muito. Né? E quando eu joguei em 99, eu falei, não vou sair mais, porque eu estou no Palmeiras e eu vou ficar por aqui. Então essa era a minha questão. Eu não saía por conta disso. Eu era reconhecido, um goleiro já de ponta no clube, já tinha ganho vários títulos. E quando o Marcos não jogava, jogava o Sérgio. E aí a gente tinha muitas... Alô? Tá me ouvindo? Sim, pode continuar, Sérgio. Aí nós tínhamos muito essa situação, porque tinha muitos campeonatos. Era a Copa do Brasil, a Libertadores, o Brasileiro, o Paulista. E às vezes o Marcão machucava bastante. Então eu não saía por conta disso. Aí, voltando à pergunta anterior, né? Aliás, o que eu estava falando, é que às vezes, por exemplo, chego num lugar e alguém fala para mim assim, eu fico até puto da vida, porque o cara falou, eu sou o reserva do Marcos. Eu falei assim, não, senhor, eu não sou reserva do Marcos, eu fui o Sérgio, goleiro campeão 93, 99, tenho 10 títulos. A reserva, né? Não fui o reserva, fui o Sérgio, fui campeão. Então as pessoas às vezes confundem, eu fui reserva, mas não fui um cara que foi reserva, eterno reserva, eles fazem isso. Então essa aí é uma questão muito que eu falo, mas assim, são raras essas perguntas, né? Mas tá respondida aí, Luiz, essa é a questão, não saí por conta disso, me sentia bem, né? Tanto é que eu tive uma oportunidade de sair em 2003, 2004, 2005, para Portugal, num time chamado Vitória de Guimarães, uma proposta fantástica, era meu sonho para a Europa, e eu estava já pronto, com a proposta na mão. E aí o Mustafa falou assim, não vou liberar, Sérgio, porque o Marcos machuca muito, e se você for, a gente vai estar com o Diego Cavaleiro, que tá com o problema na mão também, e não temos goleiro para jogar Libertadores. Aí ele até brincou, se você for, quem vai jogar no gol? Sou eu? Né? O Mustafa falou.
Então eu não saía por conta disso. Depois eu fui muito bem recompensado, ficando no clube, e tem uma história brilhante lá dentro. Na verdade eu só lamento de você ser palmeirense, né? Mas tudo bem. Não, tudo bem, eu aceito sua lamentação. Ô Sérgio, digamos assim, a temporada passada de goleiros do Palmeiras, que tinha o Fernando Praz, o Jailson e o Everton, pode ser comparada com aquela que tinha Marcos, Sérgio e Veloso? Não, devido ao tempo, ao momento, claro que pode. Né? São 3 grandes goleiros. Como na minha época eram 3 grandes goleiros também, inclusive Veloso, eu, Marcos, tivemos aí no final das nossas carreiras, cada um tem a sua história, com grandes títulos, e todos nós respeitando um ao outro. Agora, tem uma diferença, nós tivemos aí um momento mais oportuno de ganhar mais título, de ter mais expressão na época, porque a gente tinha um time muito mais qualificado, era uma geração de jogadores diferenciados mesmo, não que hoje não seja, mas é um outro tipo de futebol, né? Agora, é claro que tem que se comparar. Eu tenho certeza que você ficar no banco ali, por exemplo, eu fico imaginando o Jailson, o Praz jogando, aí entra o Everton, ele vai entrar, ele tem que mostrar também, porque se ele não mostrar, os caras falam, pô, tá vendo a diferença? Então eu imagino que cada vez que jogava um, jogava outro, cada um tem que mostrar o seu potencial, e não pode errar, porque aquele que errar vai ficando para trás, é tipo como se fosse uma corrida, né? E às vezes isso não é bom, você tem que realmente colocar o titular, deixar lá, e você tem um reserva. Por isso que às vezes eu saí e fiquei fora do clube, e ficou o Marcos Veloso, às vezes ficou eu, o Marcos, e às vezes ficou o Veloso e eu. Por quê? Porque muitas das vezes ficou dessa forma, e teve época que ficou os 3. Agora, você ter 3 goleiros de nível é complicado, né? Não é o recomendável, porque recomendável é você pegar 2 de nível e subir um da base, porque o da base vai aprender. Ô, Sérgio, uma outra pergunta. Você foi um grande goleiro. Aquela Copa do Brasil de 2015, quando o Fernando Praz pegou a bola e ia bater o pênalti, o que veio na sua cabeça? Eu imaginei que ele falou, esse cara é louco. Porque na realidade, ninguém conhecia ele como um bom batedor de falta, um cara que bate bem com os pés. Ele é um goleiro que bate bem a bola com os pés, tem uma reposição boa. Mas não que você falar que, pô, o cara é um Rogério Ceni, eu não conhecia essa parte dele. Agora, é de admirar a personalidade, né, cara? Ele foi lá, meteu a cara e aí eu tirei o chapéu, porque não é todo mundo que faz isso, todo mundo se esconde. Sobrar para um goleiro, se ele erra. Né? Errou, acertou, bonito, ele é o cara. E se ele errasse? Acabava a carreira dele ali. E se ele errasse, acabava a carreira dele no Palmeiras ali. Eu digo assim, não digo que acabava. Ele seria um goleiro que provavelmente no ano que vinha já estava ferrado, porque aí perdia a chance dele como um goleiro, um ídolo. Então, realmente, ele foi muito corajoso. Ele aí intensificou a sua fama como ídolo, né? Então, assim, aí você vai se colocar no lugar do goleiro. Cara, eu sou o goleiro, eu não sou um cara batedor de pênalti. Por que eu vou lá me arriscar? Né? Então, o que ele deve ter feito? Não tem mais ninguém, os caras estão se escondendo, eu vou lá e boto minha cara. Eu faria isso também. Agora, se tiver alguém para bater, né? Mas é de tirar o chapéu, é de aplaudir. O cara realmente foi muito peitudo. O cara foi fera. Você teria coragem, Sérgio? Teria, cara, teria coragem sim. Eu já bati falta, né? Na época eu já bati falta no Palmeiras, depois comecei a aprender. Eu fui um cara que batia bem na bola, mas não tive essa oportunidade de falar assim, tomar a frente de um atacante, por exemplo, com um cara que já bate bem e ir lá bater a pênalti. Agora, numa disputa de pênalti, se sobrar para mim, eu ia lá e bater. Eu não tenho medo, não. Mas naquele momento ele chamou a responsabilidade e realmente foi tirar o chapéu. Que assim é? Te surpreendeu a saída do Praz do Palmeiras, Sérgio? Não me surpreendeu. Eu tive alguns contatos, né? Na verdade, tem algumas coisas que aconteceram lá dentro que o torcedor não sabe, né? O torcedor não sabe 100% o que acontece dentro do clube. Então a gente tem que... contar pra gente, não, um pouquinho? Não sei se nome. Não, são detalhes que não cabe a mim falar, porque já tá... Agora, lógico que ele saiu chateado, né? Porque, na verdade, nós atletas, às vezes, eu mesmo saí chateado do Palmeiras, porque o Palmeiras nem me deu obrigado. Acabou meu contrato e foi embora depois de 16 anos de clube. E eu fico chateado até hoje com isso, mas enfim, faz parte. Agora, no caso dele, cara, eu acho que o Palmeiras deveria fazer realmente mais uma homenagem, fazer alguma coisa.
explicar um pouco mais. Agora, depois descobrindo, parece que, né, o que eu fiquei sabendo, que é o que dá para contar, que acho que todo mundo sabe, foi por questões de salário alto. Tinha 3 goleiros do mesmo nível e tal, e eles acharam, o próprio presidente falou que queria, né, enxugar o elenco, tanto é que ele fez isso com o Praz, fez isso com mais 3 atacantes, fez isso com vários meses que estavam lá. E eu não acho errado isso, você fazer uma contenção de custo e dar uma enxugada. Eu acho que ele fez certo, né? E voltou a fazer, independente dele ou não, eu acho que o Palmeiras fez uma coisa certa porque ele está dando chance para um garoto que está subindo aí e pode ser um futuro goleiro do Palmeiras. Como é que você vai trabalhar 3 goleiros e não dar chance para um menino que é o terceiro goleiro que está lá com 21, 22, 23 anos? Então fez bem, na minha opinião. Paulinha, posso te atropelar rapidinho? Lógico que não. Mas você vai atropelar do mesmo jeito, vai aí. Só pra não perder o fio da meada, Sérgio, você jogou no Santos, foi em qual ano? 2008 ou 2009? 2009, eu fui lá, fiquei 5 meses, né? Era para subir o Fábio Costa, que ele tava. Que aí eu fiquei no banco do Felipe e fiquei lá e acabou meu contrato, o Vanderlei não renovou e era para não ter ficado mais, mas já estava com 39 anos, falei, não tem nada a perder. Fui lá, fui muito bem recebido, fui muito bem lá e tenho amigos até hoje. Então você acompanhou o começo da carreira do Neymar, né? Sim. Como é que foi esse começo de carreira dele, assim, como companheiro de equipe? Cara, adoro o Neymar, gosto muito dele, gosto do Ganso, o André, Alan, Patrick, esses 4 caras aí eu peguei lá, eles andavam juntos, eram da base. E engraçado, né, cara? Moleque novo, muito bom de bola. E eles eram, assim, felizes, alegres, que jogavam futebol, não tinha essa frescura, né? Mas respeitavam a hierarquia dos mais velhos. Isso foi muito bom. E o Neymar foi crescendo. Ele é um cara de personalidade muito forte. O moleque não pipoca, vai pra cima. E além de ser um menino sorridente, é amigo de todo mundo. Paulinha? Coração humano. Há controvérsias que ele não pipoca, mas tudo bem. Isso aí eu acho que... O que acontece com o Neymar é o seguinte, como ele é um cara jovem, novo, aliás, novo não, ele é um cara leve. Muito visado, né, por toda a qualidade que ele tem. Sim, ele é visado, mas você pode ver que ele pega a bola e vai para cima. Essa é a questão que eu quero dizer. De você tomar uma porrada e pular, ele faz isso para se defender. Ele é assim, porque ele é um cara leve, se o cara for dar uma porrada nele e estiver com os pés no chão, mostra toda hora. Então esse foi a maneira dele se defender. Isso o cara cria, né? Ele cria uma defesa pessoal que ele vai levando isso pro resto da vida. Então, sem dúvida nenhuma que quem joga futebol é que vai saber explicar isso, né, Paulinha? Não é, gente? Mas vamos lá. Agora vai, Paulinha. Que o Palmeiras sempre teve goleiros muito bons, isso é evidente, me dói falar isso, tá? Porque todo mundo já sabe que eu sou corintiana. Mas, cara, qual o melhor goleiro que você vê hoje no Brasil, né? Dentro do que tá acontecendo aí, tá meio varzeado aí, muitos dos times. Qual o melhor goleiro que você vê hoje no Brasil? Olha, eu não vai falar assim, o Everton, hein? Não, eu não vou falar um só, porque tá nivelado, tem 3 goleiros nivelados. Se eu falar um só, eu vou estar sendo injusto, porque para você falar eu falaria, na época que eu jogava, o Tafarel para mim foi unânime. Né? Se você falasse, quem foi o melhor goleiro que você viu jogar no Brasil? Para mim é o Tafarel, entendeu? Agora, hoje, falando na atualidade, o Everton está dentro de ser um goleiro realmente na lista dos melhores. Tem o Everton, eu gosto muito do Diego, o goleiro tem postura, o goleiro tem serenidade, o goleiro bom. Eu gostava muito do goleiro do Grêmio, que foi embora, o Marcelo Groi. Eu gostava muito dele, tecnicamente, um goleiro muito bom. Agora, você fala, poxa vida, quem é o goleiro que realmente está despontando? Se você bota hoje um goleiro jovem que estava muito bem, era o Fábio, mas também já está no final de carreira. Então eu ficaria com o Everton e o Diego hoje do Flamengo, 2 melhores goleiros do Brasil. Ô Sérgio, pra cutucar um pouco os corintianos aqui, o Cássio ele é um excelente goleiro. Não, hein? Então, o Cássio ele é um excelente goleiro, né, Sérgio? Ele faz umas defesas que você fica até impressionado. Só que a gente percebe assim nele que em alguns jogos pequenos ou alguns jogos de menor porte, ele meio que se desliga e toma alguns gols que a gente não fala assim, o Cássio não toma um gol desse. O goleiro ele tem que ficar 100% focado para ele evitar esse tipo de falha em jogos menores, por exemplo? Olha, quando você tem um goleiro que já é ídolo, quando o goleiro
ele tem personalidade forte, e outra coisa, ele tem todo um respaldo da torcida, que ele pode errar a qualquer momento, que ninguém vai xingar, que a torcida não vai pegar no pé dele, que a imprensa vai, né, aconteceu e tal. Agora, o Cássio, ele tem um sério problema. Para mim, o Cássio é um ótimo goleiro, né? Então, aqui... Só que o Cássio, por ele ser um goleiro muito grande, ele tem um peso significativo para a posição. Você pode ver lá atrás, quando ele tinha o Amaury, acho que é o treinador de goleiro dele, que aí pegou ele, deixou ele no nível técnico e físico muito bom, ele desempenha um trabalho muito bom, porque ele vai desempenhar pelo resto do campeonato vários jogos importantes. E quando você não tem um treinador que você... ele mesmo deu uma relaxada, né? Você vê que ele dá uma relaxada. E ele fica disperso, é um goleiro pesado, ele às vezes não sai muito do gol, por conta de treinamento. E eu acho que falta esse trabalho pro Cássio, porque ele tem que estar treinando muito, mas muito. Por quê? Porque ele é muito grande, ele é pesado. Então, se ele não tiver em dia, ele mesmo se prejudica. Essa é a minha visão com relação ao Cássio. Agora, que ele cresce, que ele resolve os campeonatos na hora H e na hora certa, isso aí sem dúvida. Ele é um goleiro de presença nas finais, semifinais, ele é um goleiro que realmente ele marca esse momento. Agora, tem jogos que às vezes ele realmente deixa de desejar por conta de descontração, ele não se concentra. Se ele, mas tá rolando, é ele desconcentrado, gente. Mas, ou seja, se ele... Vamos lá, ele bem treinado, como você falou, ele tecnicamente é um grande goleiro. Você acha que se ele fosse um goleiro, digamos, mais regular, mais treinado, ele teria mais chances na seleção brasileira como titular? Com certeza, com certeza. O Cássio, na verdade, como eu te falei, o goleiro quando está 100% fisicamente, porque nós temos uma coisa, né? O goleiro ele tem um peso ideal. Nós temos que ter um peso ideal. O meu ideal, na minha época, eu tenho 1,89. Meu peso ideal era 88 quilos. Então eu sempre procurava ficar nesse peso. Porque nos jogos eu estava voando baixo, eu podia fazer o quê? Então, com certeza, o Cássio tem 1,97m, se eu não me engano, 98. Ele deve ter mais de 100 quilos. E você jogar acima do peso, você não consegue executar todos os movimentos corretos numa partida. Você não consegue fazer um bom trabalho. Você joga depois com a raça, com aquilo que você sabe, você joga com o combustível que você tem ali de experiência. Mas numa hora H que você precisa usar o corpo para uma explosão, para uma bola mais difícil, você acaba sentindo, e aí às vezes o cara fica meio inseguro. Eu acho que é isso que acontece com ele. Então, ele realmente, quando jogava com o Amaury, que é o treinador de goleiro dele, que eu lembro, muito bom, ele estava fininho, estava certinho no peso. Quando você joga no peso, meu querido, você pede até para os caras chutar de longe, pode chutar, que eu estou aqui. Agora, quando você não está no peso, acontece algumas coisas que você pode reparar. Vocês são corintianos. É uma crítica construtiva, já falei isso na televisão. O Cássio, às vezes, em bola cruzada, ele não sai quando ele ameaça sair, ele volta, ele fica em cima da risca, e quando o cara cabeceia, ele cai para dentro do gol. Se várias defesas ele cai para dentro do gol, pode ver, ele cai para dentro da risca do gol. Isso é insegurança, entendeu? Isso se chama insegurança. Ele se encolhe, e aí ali ele vai fazer defesa. Às vezes não consegue porque ele já está dentro do gol, e aí acaba caindo para dentro. Pode reparar. Isso se chama insegurança. Por quê? Ele não está bem treinado. Ele tomou um gol recentemente assim, né? Que assim, agora eu não lembro. Foi na Libertadores? Que assim, você lembra? Que teve o da Libertadores, que foi naquela falta que pra mim, apesar... O Sérgio é goleiro, ele está melhor que eu, né? Mas apesar de ter sido uma bola forte, eu acho que dava pro goleiro pegar, hein, Sérgio? Aquele contra o Guarani, né? Quando você fala falha, é uma falha assim, técnica muito grave. É uma bola que vem fácil, você menospreza. Uma bola debaixo das pernas, você vai pegar com a mão errada, ela entra, escorrega, entra. Agora ali foi uma falha técnica, né? É uma falha técnica que é culpa dele. Então, se você está num jogo importante, você tem uma falta na beira da área, na área grande, e você acaba encobrindo a sua visão, e aí entra mais um jogador ou dois jogadores do time adversário, o que você tem que fazer? Você tem que ficar no seu canto e ficar ali e tentar ver a bola. E você falar, aqui eu não vou tomar gol. Porque a chance de passar a bola por cima da barreira lá do outro lado é meio mínima. E se passar e o cara fizer, é mérito do cara. Se o cara fizesse o gol lá, ele não seria cobrado. Mas como fez no canto dele, ele depois foi para a bola lento, tocou na bola. Ele mesmo reconhece que ele foi mal, e isso é bom do Cássio. Eu gosto do Cássio nessa questão. Ele é muito sério, ele não foge da responsabilidade. É um cara correto. Ele não pipoca para falar
o que está certo e está errado. Ele não se esconde, ele não se omite. Isso é bom no ser humano e é bom no Cássio. Ele não se omite. Quando erra, ele rei, beleza. Eu também tenho essa opinião. Agora, se ele fica no canto dele e vê a bola ali, ele pegava fácil, ele pegava até em pé. Agora, realmente ele se esconde atrás da barreira. Isso é um erro, né? De um goleiro experiente. Beleza. Eu tô falando demais. Paulinha, faça a sua pergunta. Na verdade, eu queria saber se você sempre quis ser goleiro, ou você começou a jogar bola em uma outra posição e acabou se destacando melhor na posição de goleiro. Olha, você falou aí uma pergunta que eu já respondi para 3 pessoas nas lives que eu fiz anteriormente. Eu comecei a jogar futebol na linha. Eu venho de uma família de 6 irmãos, então 3 homens, 3 mulheres. Eu sou o mais novo dos homens. Meu pai jogava bola no Paraná, era muito bom jogador. E aqui em São Paulo, quando eu cheguei com 10 anos, eu jogava na rua, brincava na rua, na linha e tal. E com 11 anos eu fui jogar num time chamado América. Depois eu mando para você, Paula, a foto aí para você estar aqui comigo desse time. 11 anos eu jogava na linha, ponto direito. Eu era reserva. Então eu era muito rápido, um garoto magro. Não era tão bom assim, mas jogava na linha. Tinha técnica. Só que quando eu chegava da escola, nós tínhamos uma brincadeira na rua que chamava rebatida. Não sei se você lembra dessa época de vocês. Rebatida é muito gostoso. Você fica 2 no gol e o cara chuta, você rebater, você vai para a linha. E eu jogava no gol nessa época, brincava na rebatida e pegava muito. E eu gostava disso, eu gostava de ser goleiro. E aí eu brincava no meio de semana, que no final de semana eu jogava nesse time do América. No dia do jogo do América lá, tava chovendo, e o goleiro faltou. E aí, nesse momento, o treinador fala, ó, tem alguém aqui que gosta de jogar no gol, tal. Eu falei, ó, eu gosto. Eu era reserva não ia entrar, eu falei, eu gosto de jogar no gol. Eu ia ser titular, né? E aí eu peguei, joguei no gol, arrebentei com o jogo, fechei o gol. E aí, acabando o jogo, nós ganhamos o jogo, ganhamos o jogo. Aí ele falou assim, ó, a partir de hoje, o outro goleiro não precisa vir mais. Nós já chamamos o goleiro. Sério, você é goleiro a partir de agora. E aí começou a minha história como goleiro, né? Eu comecei a jogar no gol, nesse time do Tião, e chamava Ameriquinha, e nós começamos a ganhar no Dentinho, que chamava Dentinho, Dente e Dentão na época, né? Eu jogava no Dentinho, e aí começamos a ganhar, jogar, e comecei a ser goleiro, gostei E fui jogando na várzea, fui jogando nos jogos, e acabei chegando nessa seleção de Osasco, de lá fui pro Palmeiras. Ô Sérgio, quais uma longa história, né? Quais são os melhores zagueiros assim que teve na sua frente? Você teve zagueiros do Caribe de Antônio Carlos, Tonhão, Clebão, Júnior Baiano, Roque Júnior, Gamarra. Qual que foi o melhor? A Paulinha falou o Chicão eu joguei com ele agora aqui no time do interior, né? Quando ele vai se apresentar, o Chicão fica na minha zaga. Ele é bom zagueiro mesmo. Zagueiraço. Eu, na verdade, como você falou, eu vou classificar uns 4, cara. Os caras são fera. Pra mim, assim, falando da zaga do Palmeiras, melhor de todos os tempos, que eu conheço por gente, eu joguei com eles, foi Antônio Carlos e Kleber. Melhor formação pra mim. Né? Aí você vê aí, depois eu peguei o Roque Júnior, né? Eu peguei o Júnior Baiano, também vou citar outro cara fera que jogou comigo na minha frente, que foi o Gamarra. Gamarra é sensacional, você é louco, o cara não faz uma falta, não tinha você preocupação, daqui a pouco vai ser uma falta aqui na cara do gol, vou tomar um gol. Então isso não tinha problema. Então eu peguei vários zagueiros no Palmeiras, né? Esses caras foram os que mais marcaram pra mim, né? Que assim? Eu queria fazer uma pergunta, né, e uma afirmação, né? Primeiramente, a afirmação, né? Ai, meu Deus. Quando se fala de Gamarra, acho que o Sérgio vai lembrar disso. Gamarra, a primeira, óbvio que o Gamarra fez muita história no Corinthians também, né? Jogou lá. Mas quando se fala de Gamarra, o Sérgio vai lembrar disso, né? Eu me lembro daquele jogo, acho que do Brasileiro de 2005, em que o Tevez, num Corinthians e Palmeiras, deixa o Gamarra no chão e... Mas a minha pergunta, Sérgio, é a seguinte, qual o segredo da grande escola de goleiros do Palmeiras, né? Que teve você, teve o Marcos, teve o Veloso, né? Teve Diego Cavalieri, qual que é o segredo? Então, eu vou responder primeiro do Gamarra. No 2005, nós fizemos um ótimo jogo, aquele jogo lá foi fantástico, realmente. Nilmar,
e o Tevez, enfim, o Gamarra foi um zagueiro que sofreu muito naquele jogo, e eu catei muito naquele jogo, foi 0-0, se eu não me engano, né? E nesse jogo foi um jogo, assim, muito truncado, quando nós estávamos vindo de um jogo da Libertadores cansado. Agora, voltando para a escola de goleiros, cara, eu ontem soltaram uma foto aí de 6 goleiros, eu, Leão, né? Valdir de Moraes, o Oberdan Catani, Veluto e Marcos, 6 goleiros. Então eu até falei assim, cara, me sinto muito honrado de fazer parte dessa escola, dar nossa foto, de ser colocado aí. E aí eu até falei assim, ó, abre espaço para mais 3, né? Colocar o Jailson, o Everton e o Praz, que também monta aí, formam assim, os ídolos do clube. Mas eles não foram formados, né, dentro do clube. Agora, essa escola de goleiro é que você vem para o Palmeiras, a minha visão é assim, ela começou com o Berdan, passou para o Valdir de Moraes, o Valdir de Moraes passou para o Leão. Quando você tem 3 goleiros desse calibre, desse nível, claro que você vai entrar no gol, é uma posição que era cobrado muito. Se você não der resultado, se você não for bem, os caras já despirravam, botavam para outro. Tanto é que aconteceu isso com o Bruno, aconteceu isso com o Deola, aconteceu isso com o Alemão, aconteceu isso com o Fábio. Por quê? É muito forte a cobrança, é muito intenso. Você tem que realmente não só jogar, mas se representar bem o clube. Você tem que ser um goleiro diferenciado. Então, realmente, tem o Gilmar que jogou, que também foi um ótimo goleiro, né? O João Marcos, que ele faleceu há muito tempo, que Deus o tenha, que nos sentimentos da toda a família. O Zete jogou no Palmeiras, foi um excelente goleiro. Mas essa história, realmente, você ter que jogar num clube como o Palmeiras, começa pela posição de goleiro, já é muito forte, então, realmente, a cobrança, o torcedor já tem essa característica de olhar para o gol e falar assim, não estamos preocupados no gol. E isso, eles levaram ao pé da letra. Um grande goleiro, né? Lá no Palmeiras se não for um bom goleiro, você não participa. E aí, esse é o lema. Se o goleiro não for bom, tanto é que eles foram contratar, né? Paulinha? O Vitão aí falou do zagueiro. Agora, qual atacante te deixou aquela gostinho no coração? Você diz assim, a meu favor ou contra? Contra, né? Que marcou. Acabou com você. Essa é corintiana mesmo, viu? Teve vários aí que eu tive, assim, que eu enfrentei que me deu muito trabalho, né? Eu costumo dizer que o principal atacante que eu pegava, que eu tinha muita dificuldade, era o Romário, né? Joguei contra ele. Grande baixinho. Aí você tinha Romário, tinha Marcelinho Carioca nas faltas, o próprio, quem mais? Poxa vida, peguei tanto. Túlio Maravilha, que também ficava na banheira ali, toda hora pegando sobra, jogando. Luizão, contra o Luizão também era difícil. Cara, vários centroavantes aí que eu peguei que me deu trabalho, né? Então, mas o mais perigoso pra mim foi o Romário. Como que ficava a sua cabeça quando você viu uma falta a favor do Corinthians que o Marcelinho pegava na bola? Preocupação 1000, né? Você tinha preocupação demais, mas eu, graças a Deus, todos os jogos que eu joguei contra o Marcelinho, eu tive vantagem. Só levei gol de pênalti, não de falta, né? Tanto é que eu tenho 2 fotos na placar, no Morumbi, por conta da falta do Marcelinho, que ele bate uma falta na gaveta, eu vou lá e tiro assim, eu tô no alto, os caras batem uma falta e tá na placar. Entendeu? Sensacional. Definitivamente aquela foto, aquela defesa pra sair na foto, né? Essa daí mesmo. Gente, faltam 10 minutos para acabar o programa. Quero que cada um faça a sua pergunta de despedida pro Sérgio. Nessa entrevista que está sendo sensacional, hein? Vamos começar pelo Alex, que mal fez. Nem fez pergunta, né? Só tá na operação. Você consegue falar agora, Alex? Ô Vitão, é só agradecer a presença dele, né, cara? Tipo, foi uma satisfação enorme acompanhar a entrevista dele e deixar as portas abertas para quando ele quiser participar mais uma vez do programa, está à disposição. Obrigado, Alex. Eu que agradeço, cara. Eu vi que você não participou muito aí, né? Mas eu faço questão de estar presente em outras oportunidades. Parabéns para você, pelo trabalho de vocês aí, tá? Obrigado, Alex. Paulinha, faça a sua pergunta de despedida. Se pudesse escolher um time para jogar hoje que não seja o Palmeiras, qual seria? Hoje.
Barcelona. Tá chique mesmo, eu tava aqui esperando o Flamengo, algum time brasileiro. Quem faz pro Barça jogar Ô, com o Sérgio, Messi? ela queria que eu falasse do Corinthians, viu? Não, eu tive a oportunidade. Eu tive a oportunidade de jogar no Corinthians em 2006, né, quando eu saí do Palmeiras. Só que aí não deu certo a negociação, né, mas aí depois expliquei. Aí, lógico que isso aí também repercutiu muito, mas você pediu para me escolher. Se eu vou sonhar alto, né, Paulo? Então, Tá pra certo, mim, tá o Real certo. Madrid ou Barcelona. Ou se jogar com o Dudu, jogar com o Messi, até eu vou no Messi. Então, tá vendo? Eu acho melhor. Eu prefiro o Dudu. Dudu me trouxe 2 brasileiros. Desce daí, Vitão, vai! Vai lá, Kessinha. Não, Sérgio, é o seguinte, como eu falei, você e o Marcão tem uma história linda juntas, vocês chegaram a morar juntos, inclusive, e tem muitas histórias engraçadas. E tem uma história que o Marcão conta, que uma vez o carro de vocês parou no meio da Paulista. Eu queria que você contasse essa história pra gente. Então, não foi na Paulista, né? Foi na Marginal. Na verdade, foi um carro dele, não meu. Ele tinha um diplomata, o Marcão gostava de comprar uns carros velhos, né? Aí uma vez ele foi viajar para Campinas, na casa da sogra, da parente dele, da mulher dele, e ele tinha acabado de chegar da Copa do Mundo, ela já tinha sido campeão e tal, ele foi com um diplomata, um carro antigo. Chegou na Marginal na volta, o carro morreu. E aí ele falou assim pra mulher, pra sogra e pro cunhado, né? Ó, vocês 3, desce, empurra, porque eu fui campeão do mundo, não vai ficar legal descer na Marginal e ficar empurrando meu carro, né? Mentira que o cara fez isso! Fez isso. Gente, não acredito! Fez isso. Na Marginal ele fez a sogra e a mulher e o cunhado empurrar o carro dele. E ele tá casado com a mesma mulher ainda? Tá casado. Ah, não acredito! Depois dessa não tivesse também. Esse Marcão. Não, mas tem umas coisas engraçadas que acontecem com a gente. E na realidade, assim, como a gente é conhecido, às vezes eu mesmo, né? Se eu não fosse conhecido, eu tenho muitas coisas que eu faria com mais intensidade. Por exemplo, eu tava vindo jogar em Sorocaba, eu tava morando em Moema, né? Isso faz um ano mais ou menos. Um amigo meu me pegou lá, cara, ele veio com o carro dele. E nós estamos na Marginal Pinheiros, você imagina isso? Aí eu tô na Marginal Pinheiros, né, cara? Eu e ele, aí, pô, tinha um cara no meio da pista, assim, cara, empurrando um carro dele assim, pra encostar no estacionamento. E todo mundo passando, ninguém parou. Esse cara falou assim, cara, eu falei pra ele, ó, eu tava de boné, eu falei, cara, para do lado dele, que eu vou ajudar ele a empurrar esse carro pra lateral da Marginal e depois você deixa a porta aberta que eu vou estar correndo. Aí ele abriu a porta, o Sérgio, você vai fazer isso, voa, vai, abre aí. Aí ele parou do lado do cara, e aí, amigão, entra aí. Aí ele entrou, eu empurrei assim, cara, fui empurrando o cara, cabeça baixa, ele encostou na Marginal assim. E quando ele encostou, eu dei tchau, valeu. Ele falou, obrigado. Voltei pro carro, entrei e falei, vambora. E aí eu acho que ninguém me viu. Então, assim, você imagina o cara me ver empurrando o carro ali, imagina a zoeira que vai ser. Então eu já fiz cada um. E a história do feijão vai ser mais 10 minutos, você vai ter problema, hein? É muito longa. Não, E aquela do Monza lá, o... A do Monza é mais rápido. Do Monza é mais rápido, né? Do Monza tava eu, o Marcão, na calçada, conversando, assim, em pé, e esperando um táxi. Daí na rua onde eu morava, lá na Lapa, e passou um cara com um Monza marrom, na época, de 93, isso era o carro do ano. E parou do nosso lado, né? Morreu o carro do cara. Aí o cara desceu correndo todo suado, o amigo, você ajuda a empurrar aí, dá um tranco. Aí nós descemos, falamos, multa aí. O Marcão já gritou pro cara, multa aí que nós vamos empurrar. Aí o cara entrou no carro, nós empurramos o carro pegou e foi embora. Nós voltamos pro mesmo lugar da calçada e ficamos conversando. Deu 30 segundos, passou um cara correndo. Todo suado, todo desesperado, passou e olhou pra nós e falou assim, vocês não viram um cara passar com um Monza marrom aqui, não? O Marcão olhou pra mim, olhou pra ele e falou assim, o Marcão falou assim, vimos sim, por quê? Ah, rapaz, o cara acabou de me assaltar lá em cima, meu. Aí o Marcão olhou pra mim e falou assim, caraca, velho, nós ajudamos o cara a roubar um carro, meu. Ai, essa história é fantástica, cara. Ô, Sérgio, queria te agradecer muito pela participação, foi uma honra te entrevistar, cara. A gente, como que a gente disse no começo do programa,
Foi uma das principais entrevistas que a gente já fez, né? Principalmente um ídolo do Palmeiras, um cara que participou daquela final de 93, ganhou 2 campeonatos brasileiros, 2 paulistas, 2 torneios em São Paulo, uma Libertadores, participou daquele calvário do Palmeiras em 2002, 2003. Então foi uma honra te receber aqui, Sérgio. Obrigado, Vitor, obrigado ao Wellington, né, o Alex, Paulinha, a todos vocês. E parabéns pelo programa, parabéns aí pelas perguntas, pelo público que está acompanhando vocês aí. Quero mandar um abraço a todos, né? Que vocês continuem assim, com essa, né, desenvoltura, com essa alegria aí, que a gente está por aqui pronto para contar a história. Obrigado mesmo. Um forte abraço a vocês e precisar, estamos às ordens aqui. A casa está aberta para ti. Sempre que a gente estiver precisando falar com um ídolo palmeirense, temos o Sérgio agora à nossa disposição. Valeu, Sérgio. Pessoal, então a gente volta pro próximo programa, do nosso próximo podcast, que a gente provavelmente vai postar na sexta-feira, né? Que é assim, ó. Isso. Sexta-feira, que não essa, a próxima. Isso mesmo. Então, galera, até a próxima no podcast aqui do Arena da Resenha. E eu fui.